Jesus é o sacrifício perfeito. O Cordeiro de Deus foi colocado na cruz do Calvário e hoje temos pleno perdão. Seja muito bem-vindo ao sexto episódio da série Páscoa, do Êxodo à Cruz. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Seja muito bem-vindo a esta devocional. Eu sou o pastor Vitor Soares e hoje eu quero meditar com você sobre a crucificação de Cristo Jesus e porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta afirmação foi feita pelo apóstolo João, registrada lá no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, Cristo Jesus se apresentou ao Pai como o Cordeiro perfeito. Se lá no livro de Êxodo nos fala que era necessário um cordeiro macho de 1 ano, sem mácula, ser sacrificado para a purificação e perdão do pecado daquele povo, Cristo Jesus se apresenta com um único sacrifício. Eu quero que você entenda ao longo dessa jornada o porquê ele se qualifica a este sacrifício. E vamos para Isaías, capítulo 53, a partir do verso 4, que nos diz: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre eles a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressores foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com rico esteve na sua morte, pois nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Profeta Isaías, há tantos anos atrás, predisse que haveria um servo sofredor, que se entregaria como um cordeiro que é levado ao matadouro. E este homem é representado plenamente em Cristo Jesus. Ele foi desprezado, homem de dores, por meio das suas pisaduras eu e você encontramos saúde, fomos sarados nele. Cristo Jesus assume esse lugar justamente pelo que nos diz os últimos versos que nós acabamos de ler. Nele não havia dolo, não havia pecado, não havia maldade. Era o puro morrendo pelo profano, era o santo morrendo pelo pecador. Desta forma, Cristo Jesus se fazia sacrifício perfeito. Se o sacrifício humano feito pelo sacrifício de animais representava um perdão transitório para os homens, Cristo Jesus, assumindo este lugar na cruz do Calvário, se faz sacrifício perfeito, e é por isso que não precisamos mais sacrificar. Olha o que nos diz o livro de Hebreus com relação ao sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, que quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilhas, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O autor aos Hebreus entendia que o sacrifício feito por um sacerdote, de um bezerro, de um cordeiro, de um touro,
tinha um movimento transitório de perdão, era apenas símbolo. Mas o sacrifício de Cristo Jesus, este era um sacrifício perfeito. Se aquele sacrifício era capaz, por meio da fé, de trazer perdão para o povo, o sacrifício de Cristo Jesus, de uma vez por todas, nos abriu um novo e vivo caminho. Ele está sentado à destra do Pai. Cristo Jesus se entregou por nós. Ele assumiu a via dolorosa. Ele derramou o seu sangue precioso. Meus amados irmãos, eu não sei se você consegue entender. O mundo é cheio de injustiça e, por vezes, o justo foi sacrificado no lugar do injusto. Quantos mártires não morreram por uma causa? Quantos homens não se sacrificaram por um bem maior ou por um amor? Porém, Cristo Jesus se faz um sacrifício perfeito, porque todos esses homens, por mais justos que fossem, tinham pecado. Porém, Cristo Jesus não. E Cristo Jesus não foi martirizado, pois ninguém forçou ele à cruz. Ele simplesmente esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo e foi obediente até a cruz. Ele poderia ter interrompido aquele processo em qualquer um dos momentos, porém, o ofendido decidiu morrer em lugar do ofensor, para nos dar perdão, reconciliação, para nos trazer de volta a Ele. Eu e você não tínhamos nada a oferecer. A palavra de Deus nos diz que Ele nos amou primeiro. E é nesse ato de amor manifestado na cruz do Calvário, pois ninguém tem maior amor do que esse, do que aquele que dá a sua vida em favor dos seus. É que eu e você não apenas somos amados, mas reconciliados, restaurados, recebemos uma nova vida. Por meio do sangue que verteu na cruz, como acabamos de ler no texto de Hebreus, nós somos purificados das obras más, carnais, mortais, e podemos então servir ao Deus vivo. Somos reconectados ao Pai pela cruz de Cristo. Ele morreu no meu lugar e no seu. Eu não sei se você se dá conta disso, mas por melhor pessoa que você seja, e por mais que você queira pagar essa dívida, o teu sangue não é o suficiente. Você nunca saberá o alto preço que foi pago na cruz. Tudo que eu e você precisamos fazer no dia de hoje é entender que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por meio das suas pisaduras nós somos sarados. É a cruz de Cristo que nos religa ao Pai. Ele é a nossa Páscoa. Pai bondoso e querido, não merecemos tamanho sacrifício. Não merecemos tamanho amor, tamanha entrega, por ato de pura bondade. Neste ato, Pai, fomos reconciliados a Ti, temos livre acesso. Ó Deus, obrigado pelo perdão dos pecados. Obrigado porque hoje podemos servir ao Deus vivo e não mais às obras deste corpo mortal. Este corpo mortal não mais nos escraviza, pois em Cristo Jesus temos plena liberdade. E celebramos a Páscoa entendendo que o Teu sacrifício foi resolutivo, foi cabal, foi final. E hoje tudo que o Senhor espera é que dediquemos a Ti a nossa vida. Consagramos a Ti o nosso ser, Pai. Em nome de Jesus nos recebe. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Tenha uma feliz Páscoa. Compartilhe este vídeo com seus familiares e amigos e eu espero você amanhã às 21h30.